Bem-vindos a mais um Pessoas que me acrescentam. Hoje mais um episódio bem especial. A pessoa que está comigo hoje já tem uma vida em comum comigo há 23 anos. Conhecemos-nos no Deutsche Bank, onde os dois trabalhámos desde 2020. Quis o destino que não nos largássemos ao longo todos estes anos. E o Hugo está connosco também no projeto e na Comissão Executiva do Doutor Finanças há algum tempo. Mas vamos já passar a bola para o lado do Hugo. Olá, Hugo, bem-vindo. Olá, Rui, obrigado. Pessoas que me acrescentam. Lembras-te daquele dia que nós recordamos, o dia da garrafa de vinho? Lembro. Queres contar essa história? Foi a história em que tu deixas uma carreira brilhante do lado da advocacia e vens ter connosco ao Doutor Finanças. Lembro muito bem, dia 31 de dezembro de 2020. Era o final do primeiro ano de pandemia. Foi aquele ano em que muitos de nós aproveitaram para fazer algumas reflexões sobre a sua vida. E eu não escapei à regra. E de facto esse foi um ano que durante o qual eu pensei um bocadinho sobre todo o meu percurso profissional e em particular pensei sobre o legado que queria deixar para os meus filhos. Eu tenho 4 filhos, de quem muito me orgulho, e aquilo que eu senti foi que eu, em primeiro lugar, senti que tinha alcançado o pináculo na profissão que tinha. Eu era advogado, estava no maior escritório português, era sócio responsável por uma das áreas desse escritório, direito bancário e financeiro. E, portanto, senti que estava no topo. Mas estava no topo, e quando eu olhava à minha volta e para baixo e sobretudo para trás, para aquilo que eu já tinha alcançado, eu ficava-me apenas por esse título. E isso pareceu-me muito pouquinho. Pareceu-me que não era... Ou seja, eu pensei, os meus filhos vão se recordar do pai no plano profissional como o quê? Aquele que chegou a sócio responsável por uma área num escritório de advogados. Eu achei isso muito pouquinho. Achei que eu precisava de deixar algo mais. Uma coisa é um exemplo de trabalho, um exemplo de dedicação e de esforço que nós podemos dar em qualquer profissão e que eu recebi muito do meu pai também. Outra coisa é algo mais material, algo mais substancial. Um exemplo que seja, onde seja muito mais patente o impacto que tu deixaste noutras pessoas. E é de facto, e foi pensando nisso e pensando noutras pessoas e se eu de facto tinha criado e deixado esse impacto que pudesse ser o exemplo para os meus filhos, foi esse o grande mote da reflexão que eu tive que eu fiz durante o ano de 2020 e que depois nos conduziu àquela conversa de dia 31 de dezembro. Eu não dormi de 30 para 31, não dormi de todo, e fiz três coisas no dia 31. Fui dizer na PLMJ ao Managing Partner que ia sair, foi falar com o meu pai a dizer que ia sair da PLMJ e que ia abraçar outro projeto, e foi ir ter contigo para te dizer isso mesmo e para me disponibilizar para me juntar aqui no Doutor Finanças. E foi espetacular. Eu conto esta história muitas vezes porque é inspiradora. Eu costumo dizer que tu mudas a tua vida por propósito, não é? Deixas uma carreira brilhante para abraçar aquele que é o nosso projeto, aquilo que nós estamos há alguns anos a construir em conjunto. Olha, quando sais do Doutor Finanças, sendo nós uma fintech, tu és daqueles mais tecnológicos ou mais analógicos? Eu acho que eu sinto que tenho aquele mix que eu acho que é a proposta de valor que nós temos, que é aquele mix de tecnologia com o toque humano. É uma das coisas que quando eu apresento o escritório, quando eu apresento o Doutor Finanças a vários grupos de universidades que vêm cá visitar-nos e mesmo quando faço essas apresentações a outras empresas e a potenciais investidores, por exemplo, eu apresento-nos sempre como uma tecnológica com um toque humano. E eu sinto muito isso. Eu sempre vivi no meio da tecnologia. O meu pai é engenheiro, tem uma empresa de tecnologia há quase 40 anos. O meu irmão também era engenheiro. Portanto, eu sempre vivi no meio da tecnologia. Mas por outro lado, eu sempre segui uma carreira de tentar ajudar outras pessoas.
e muito ligada a pessoas e a serviços em que eu estou ligado a pessoas. Portanto, eu revejo-me muito neste equilíbrio entre nós temos tecnologia que ajudam muito a descomplicar e a simplificar os processos, designadamente o processo de contratação de um crédito de habitação ou de contratação de seguros, mas ao mesmo tempo é no toque pessoal, é na relação humana que eu vejo um grande valor que nós também acrescentamos aos nossos clientes. E, portanto, eu sinto-me esse equilíbrio, não vou dizer perfeito, mas um equilíbrio muito, muito, muito grande entre estas duas realidades, a realidade da relação pessoal com a tecnologia. Bom, tu estudas imenso, lês imenso, e ainda gostas de ler os livros em papel ou já estás completamente... Quem te conhece sabe que tu e o teu iPad têm uma relação muito próxima. Sim, vamos lá ver, eu continuo a gostar muito de ler o papel, mas já reconheço o valor de ler e de ter, porque a quantidade de informação que tu consegues ter na palma da tua mão quando tens a tecnologia é enorme. Mas continuo a gostar de ler em papel. E também faz parte um bocadinho desse mix. E consegues desligar do trabalho? Sais daqui? É muito difícil. Desligas a ficha? É muito difícil. É muito difícil porque, em primeiro lugar, quando tu abraças um projeto destes, com o propósito e com, digamos assim, com toda aquela que foi a motivação para o abraçares, isto passa a ser uma parte integrante da tua vida. E, portanto, é muito difícil tu desligares e tu conseguires fazer qualquer tipo de separação entre a tua vida pessoal e a tua vida profissional. Por outro lado, as responsabilidades que tu tens quando tens as funções que tens, também te obrigam a estar constantemente, eu vou dizer preocupado, mas essa preocupação no fundo, uma dimensão da responsabilidade que tu assumes. Não é? Tens um poder e ao mesmo tempo tens uma responsabilidade que é, no fundo, o verso da medalha. Eu não me preocupo, ou seja, não me preocupa que eu não consiga desligar, porque lá está. Porque como este projeto tem uma dimensão tão emocional, não só pela maneira como tu lideras, como pela maneira como nós todos nos integramos no projeto. E depois com aquela que é a nossa missão, é algo muito pessoal, é algo muito aquilo que nós queremos fazer, que é mudar e melhorar a vida das pessoas, não é? Para tentar que elas consigam ter vidas melhores. Isso é tão emocional que é muito difícil tu desligares disso. E tu queres sempre acrescentar mais. O equilíbrio, não é? Todos nós temos que encontrar aqui um equilíbrio, que a paixão que nos move a todos, também é importante nós de alguma forma conseguimos, quando eu digo desligar, é também descansar um bocadinho deste projeto que nos faz crescer a todos. Olha, voltando aqui, tu sais da PLMJ, vens para o Doutor Finanças, mas tu, como gostas muito de aprender, de conhecimento, sentiste necessidade de tirar um MBA. Então andaste aqui um ano, que quem te conhece e quem viveu contigo este ano foi muito intenso. Queres contar um bocadinho este processo? Porque é que sentiste necessidade, por um lado, de tirar um MBA e o que é que isso acrescentou? Nós sabemos, mas o que é que acrescentou à tua vida esse ano intenso? Claro, eu como advogado tinha os meus defeitos profissionais. Um deles era achar que sabia tudo sobre tudo. Ou sabia muito sobre tudo. E designadamente sabia muito sobre gestão de empresas e coisas do género. Os advogados acham que são engenheiros, gestores, acham que são tudo. E uma das primeiras realizações que eu tive quando entrei aqui no Doutor Finanças foi que afinal eu percebia muito pouco sobre gestão e sobre a organização e sobre empresas. E quando surge o desafio de abrirmos uma área de empresas no Doutor Finanças para ajudar pequenos empresários a crescer e a evoluir, eu percebo claramente que preciso de adquirir algumas ferramentas que não tinha. Claro que 20 e tal anos de experiência profissional em contacto diário com empresas me deram alguns conhecimentos, mas eu senti que faltava algo mais.
E eu gosto muito, eu estou sempre a aprender, gosto sempre de continuar a aprender. Acredito mesmo que nós não podemos parar de aprender. Não é tanto para não sermos ultrapassados, mas é para conseguirmos continuar a acompanhar e ajudar os outros o melhor que nos é possível. E foi aí que decidi ir fazer o MBA, decidi concentrar tudo num ano muito intenso, como tu dizes, mas saí de lá com, acredito eu... Melhor aluno. Não foi bem o melhor aluno, foram alguns prémios, não foi do melhor aluno, correu-me muito bem, mas de facto saí de lá muito melhor apetrechado, quer para ajudar a nossa organização, o Grupo Doutor Finanças a crescer, quer para ajudar todos aqueles que nos contactam todos os dias a crescerem também. Olha, e como é que te descreves? Como é que tu te descreves e depois já vamos a como é que os outros te descrevem a ti. Mas primeiro, como é que tu te descreves? Eu acredito muito que sou lá está, a tal mistura. No fundo sou um rafeiro, porque eu sou uma mistura de alguém que procura ser muito disciplinado naquilo que faz, muito focado naquilo que faz e muito orientado para determinados objetivos, mas depois tenho uma componente emocional muito grande. Uma componente emocional e sou muito apaixonado. Sou muito apaixonado por coisas e por pessoas também, mas por coisas, e então muitas vezes toda aquela racionalidade que está subjacente a uma mente muito focada e muito orientada para objetivos é completamente desviada pelas paixões e pela emoção. E, portanto, eu acho que sou uma espécie de mistura disto tudo. E o grande desafio que eu tenho e sempre tive ao longo da minha vida foi encontrar este equilíbrio entre a paixão e o racional. E como é que os outros te descrevem? Como é que a Cláudia e os teus filhos te descrevem? Bem... Vamos começar para a Cláudia. Exato. Eu acho que para eles eu sou uma pessoa relativamente instável. Relativamente instável. Porquê? Porque eles veem muito o meu lado apaixonado e o meu lado emocional. Nós somos muito mais transparentes e temos muito menos filtros com quem nós sabemos que nos amam incondicionalmente. Ou seja, nós somos capazes de ser muito mais rudes, muito mais crus com as pessoas que nós sabemos, com os nossos pais, com os nossos filhos. Nós somos muito mais reais com eles. Porquê? Porque nós sabemos que isto não vai beliscar muito aquilo que eles sentem por nós. Não é? E, portanto, eu acho que eles veem uma pessoa muito, muito emocional, muito emotiva, muito exigente. Eu sou muito exigente com todos, porque eu começo por ser muito exigente comigo. E, portanto, eu acredito que os outros me vejam como uma pessoa muito exigente, mas aquilo que eu quero é que essas pessoas vivam o seu potencial. Que é uma das coisas que eu mais... que mais mexe comigo é ver que há potencial em alguém ou em algo que não está a ser realizado. E por isso essa é uma dimensão que certamente eles veem. Ele é uma pessoa muito emotiva, muito emocional e muito exigente também. Acho que mas se também um dia lhes perguntarmos será isto. Um coração mole, não é? Dá para perceber. Olha, e sonhos? Já concretizaste algum? Tens alguns por concretizar? Qual foi assim o grande sonho? Qual é o grande sonho que tens pela frente? É assim, o meu grande sonho está em processo de realização, que eu acredito que mesmo nisto, que é nós temos um período de vida muito limitado, se nós olharmos para a história do universo, mesmo para a história da humanidade. E eu quero, tanto quanto possível, deixar alguma coisa que seja minimamente marcante pela positiva, para que as gerações futuras possam ter um contexto melhor do que aquelas de onde nós vimos, não é? Do que as gerações passadas. E, portanto, uma das dimensões que eu acredito que é necessário para isso é ser pai, é ser o melhor pai possível e tentar passar alguns valores e algumas ferramentas
para que os meus filhos sejam uma versão melhorada de mim. E, portanto, esse é o meu sonho. Tenho, como disse, tenho 4 filhos, mais um emprestado, são 5 no total, a quem eu tento todos os dias passar esses valores e essas ferramentas para que eles possam ser uma versão melhorada de mim. Portanto, esse é um sonho que está em concretização constante, mas é, diria eu, o meu sonho principal. Olha, e há alguma coisa que te arrependas de ter feito ou de não ter feito? Durante um período grande da minha vida, eu olhei para trás com arrependimento, ou com arrependimentos. E fruto daquela reflexão que fiz durante o período da pandemia, uma das coisas que eu disse que iria tentar não voltar a fazer é precisamente isso. Olhar para trás com arrependimento. Eu hoje em dia olho para trás com orgulho por tudo aquilo que fiz, por tudo aquilo que alcancei, tudo aquilo que concretizei. Mesmo as coisas boas e mesmo as coisas más, para além das coisas boas, eu olho para trás hoje como lições que aprendi, ou pelo menos que tento aprender e tento continuar a aprender com elas. Eu hoje estou muito mais focado em tudo aquilo que ainda não fiz, mas que vou poder fazer ou que vou tentar fazer. Eu hoje estou muito mais focado no futuro do que no passado. E isso foi uma coisa que aprendi muito tarde. E, portanto, como te digo, perdi muitos anos a arrepender-me de coisas que não fiz ou que fiz que achava que devia ter feito diferente. E eu hoje tento antecipar isso, estando muito mais focado numa visão de o que é que eu quero fazer no futuro. Giro. Boa reflexão. Olha, e lembras-te assim algum momento que tivesse marcado desde que chegaste ao Doutor Finanças? Algum momento de memória mais hilariante ou menos hilariante, mais chato ou menos chato, que tenha-se marcado até agora? Ui, já foram muitos. Já foram muitos. Mas eu acho que aquilo que mais me marcou desde que cheguei ao Doutor Finanças e eu acho difícil que não continue a ser, aquela que é a nossa dinâmica. Ou seja, as minhas experiências em organizações grandes, muito maiores, algumas muito maiores do que a nossa, embora nós estejamos a encurtar essa distância, a minha experiência é sempre uma experiência de dinâmicas complexas, de dinâmicas nem sempre produtivas. Muita improdutividade, que é algo que sempre me fez alguma impressão, que é como é que com tanto valor não se consegue de facto encontrar ali uma fórmula para que toda a gente esteja a acrescentar e no fundo a remar para o mesmo lado. E aquilo que eu encontrei aqui foi uma dinâmica que é, não obstante ser bastante complexa, é uma dinâmica que resulta numa fórmula de alinhamento, que é algo que eu não tinha encontrado como encontrei aqui ao longo da minha vida profissional. Portanto, aquilo que mais me impressionou, e como digo, impressiona e continuará certamente a impressionar, é a maneira como pessoas tão diferentes como todas aquelas que estão aqui nesta organização se conseguem alinhar através de um propósito, ou em torno de um propósito, e cada uma delas acrescentando valor pela sua história, pelos seus conhecimentos, pela sua experiência, em áreas completamente diferentes, mas que depois convergem para este propósito comum. E não é por acaso que uma das coisas que eu dei no MBA tem a ver com o valor da definição da missão numa organização. E o facto de nós termos a missão tão bem definida, eu acho que isso ajuda-nos imenso. E, portanto, aquilo que verdadeiramente mais me impressionou foi esta nossa capacidade de nos alinharmos regularmente, não obstante todas as discussões que temos, todos os debates, toda esta dinâmica que é perfeitamente natural, mas o facto de nós nos conseguirmos alinhar em torno do propósito, em cumprimento daquela que é a missão que nós reconhecemos, isso foi algo que, de facto, como digo, continua a impressionar. Boa. Olha, estamos quase a terminar. O que é que estavas a fazer há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, provavelmente estava
não sei, a ajudar um banco qualquer a ganhar mais dinheiro. E o que é que te imaginas a fazer daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos imagino-me imagino-me a continuar a tentar ajudar cada vez mais pessoas para que a vida delas possa ser um bocadinho melhor. E no fundo que eu consiga deixar esse legado e esse exemplo aos meus filhos, que é, nós passamos por esta vida e uma das nossas funções é ajudar os outros a terem uma vida melhor. E, portanto, é aí que eu me vejo daqui a 10 anos. É continuar e a tentar chegar a cada vez mais pessoas e a tentar elevar cada vez mais a qualidade de vida dessas pessoas. Huguinho, não podíamos terminar esta conversa de melhor forma do que com as frases que acabaste de dizer. Obrigado mais uma vez por me acrescentares tanto. Quanto a nós, voltamos um dia destes com mais um Pessoas que me acrescentam. Até já.